Meus amigos, vamos conversar sobre a frustração. E todo mundo se arrumou. Vamos ver o Brasil jogar. E camisa amarela. E o amendoim cozido. Quem toma cerveja com a sua cerveja. Não podia haver perturbação. Televisão ligada. O chato do Galvão Bueno pronto. E começa. E toma logo o primeiro gol. E contra. Já viu o primeiro balde d'água fria? Mas isso não quer dizer nada não. Era só um. Ora, a seleção pentacampeã. Só um golzinho. Eu estava na casa dos amigos e eu cheguei exatamente quando ele abriu a porta e disse: um gol contra. E tinha lá uma amiga que disse: não, o Brasil não está perdendo não, só tomou um gol. Eu não entendi o raciocínio, mas a gente sabe da defesa do ego. Daqui a pouco o segundo, e eu ficava observando a frustração, a desilusão. Eu nunca me permiti essa ansiedade toda, nunca me permiti. Aí o Brasil ainda fez um golzinho lá. E aí eu vi como nós não sabemos lidar com a frustração. Não sabemos lidar com a frustração. A frustração é um sentimento de impotência. É algo que você expecta em fazer e de repente, ou que alguém faça para lhe dar um prazer, uma satisfação e de repente para no meio do caminho. É esse sentimento. É esse sentimento de expectativas não cumpridas, de esperanças não concretizadas. Os estudiosos do comportamento humano dizem que a frustração, ao lado da raiva, são os sentimentos humanos mais comuns. E vocês já sabem a diferença de sentimento e emoção. A frustração é um sentimento, é uma reação interior a algo, emoção que vem de fora. Isto é a frustração. E geralmente ela se estabelece porque a expectativa da conquista de algo não é assimilada. Você não assimilou, você não digeriu, você não engoliu. E gera, portanto, esse desconforto. Estamos percebendo que o Brasil, de um modo geral, nós brasileiros, estamos com o nosso nível de tolerância à frustração muito baixo. Estamos nos frustrando muito facilmente e com tudo. É preciso, no entanto, que nós comecemos a entender que a frustração não define quem você é. E se ela bem conduzida, ela é passageira. Mas aí é que está muitas vezes o estabelecimento do problema. Ela é arrastada. Ela é mantida. Ela gera uma tristeza que pode redundar em uma depressão. Desenvolver um processo de aceitação da frustração é uma aprendizagem que começa desde criança. A criança curiosa, que vai mexer em algo, o pai reclama, não, ela insiste, ela quer conhecer.
E quando o pai, e aí começam os problemas de uma intolerância, de uma tolerância baixa à frustração. Aí a mãe diz: deixa a criança. Ela não tem o aprendizado que deve ter, da aceitação de que aquilo ela não pode. Então ela se permite. E no momento que ela se permite, ela vai criando essa expectativa. Nós vamos ver os motivos da frustração daqui a pouco, mas apenas para elucidar, ela vai gerando a expectativa de que ela pode tudo. A seleção brasileira de Tite vinha ganhando tudo, então ela pode tudo. É bem a característica da expectação que pode gerar uma frustração. Ninguém pode tudo. E estamos todos sujeitos às possibilidades da vida. Eu já falei aqui algumas vezes de mães com crianças, quando vem buscar uma flor aqui comigo, aí bota logo a criança na frente, para sensibilizar. A depender do dia eu pirraço e não dou. Mas há dias que eu dou. E quando eu não dou e a criança chora, geralmente a mãe ou quem está com ela depois vê: dê um jeitinho aí, dê alguma coisa, veja ali aquela pétala caída. Eu digo: não vou dar não. Geralmente a mãe ou a avó é especialista nisto, sai fazendo muxoxo e não entende que perdeu a oportunidade de educar o neto ou a neta. Aquela criança vai ter tudo o que ela vem a querer ao longo da sua vida? Muito provavelmente não. Meus amigos, este é o primeiro grande problema de se criar e não se dar limite. Esses pais vão chorar. Gente, isto é fato e é inexorável. Esses pais vão chorar. Porque quando esta criança, como diziam os antigos, engrossar o pescoço, vocês lembram dessa expressão? Ela vai peitar exatamente quem fez todas as concessões. Inúmeras vezes a ouvinte na rádio me disse: mas Medrado, eu não entendo, a minha filha sempre teve tudo e hoje ela é totalmente contra mim. E eu sempre digo: exatamente por isso, ela sempre teve tudo. Então, o primeiro ponto a nós identificarmos a razão da frustração é porque nós temos uma visão distorcida das situações vividas. Temos uma visão distorcida. Vamos voltar ao Brasil. Gente, o Brasil não estava jogando direito. Neymar estava errando passe de 1 metro. Eu fazia melhor do que ele ali. Digamos que no sonho, na imaginação. Então, uma das causas primeiras da frustração é exatamente essa percepção distorcida daquilo que estamos vendo. E aí também passamos para as pessoas. Então, geramos essas expectativas em relação ao que não depende de nós, ao que precisa que a outra pessoa, que os outros entrem, e depois nos frustramos. É uma visão distorcida. Gostamos de nos enganar. E a prova de que a seleção brasileira não estava realmente boa é que a Bélgica perdeu para a França hoje. Então vocês imaginem o Brasil. Então, a frustração
tem essa primeira causa. A segunda causa é você pensar que pode controlar tudo ao seu redor. Você não pode controlar, e eu repito, nada que não dependa de você. E mesmo se depender de você, tem coisas que você não pode controlar. Imagine a arrogância de achar que você pode submeter todo um contexto fora de você à sua vontade. É uma ilusão. E o terceiro ponto, bem assistido pelos estudiosos quando faz o levantamento das causas da frustração, é o não saber, por falta de experiência ou por falta de enfrentamento, conviver com os momentos difíceis da vida. Nós temos um conceito equivocado do que é viver. Temos um conceito muito falso do que é a vida. Temos conceito falso do que seja uma vida de relação. Temos um conceito falso do que seja uma vida profissional. Temos conceito falso a respeito de tudo relacionado à vida. Porque nós criamos protótipos ilusórios do ideal de vida. Então ficamos fixados naquilo, e depois das redes sociais, isto então ficou mais acentuado ainda. Porque você vai olhar o Facebook, o Instagram dos seus amigos, vê lá todo mundo feliz, e você começa a questionar: pô, todo mundo é feliz e eu não sou feliz. Ninguém é feliz como você imagina que seja. Porque viver esta vida é de luta. Todos nós temos os nossos problemas. E o grande desafio é o enfrentamento sem perder o controle. O enfrentamento do problema sem se desesperar com ele. Ah, Medrado, mas imagine se eu não vou me desesperar, eu soube de um diagnóstico terrível. O seu desesperar vai ajudar em quê? Eu tenho uma amiga que, quando o marido dela morreu, o último presente que ele deu a ela foi um tapete. Tapete. Ela se jogava no tapete, gritando para que ele voltasse. E ela ainda dizia, lá no surto dela: olha, Deus, pode levar esse tapete, eu não quero esse tapete não, mas traga ele de volta. Agora imagine, se Deus existisse como um ser, ele não é um ser, né? É uma inteligência, uma força. Ele ia dizer: eu vou fazer o que com esse tapete? Então é exatamente isso. Nós perdemos a oportunidade de enfrentar. Meus amigos, olha, não é complicado. Quando você perceber uma coisa tem um caminho para resolver, vá, resolva. Não tem um caminho para resolver, não se desgaste, você não vai resolver, pinóia. Ah, Medrado, mas isso é muito difícil. Sim, porque nós fantasiamos a vida. Nem os romances de Janete Claire, que eu recebi 2, nem os romances dela, ela fantasia a vida, coloca a crueza do ser humano. Nos 2 que eu tenho, Sonhos do Silêncio e Interesses. Porque realmente não estamos mais. Os românticos chamavam de nefelibatas, aqueles que viviam no mundo das nuvens. Isso existia na época, na segunda metade do século XIX, começo do século XX, e aí se criou aquilo. Manuel Macedo criou aquele primeiro romance romântico brasileiro, foi a Moreninha, né, que virou novela. Ai, todo mundo. Gente, acabou isso. Acabou. Então é bom que nós pensemos como estamos conduzindo a nossa vida.
Não estamos caindo no buraco do descrédito, não, mas trazer para nós a realidade e aproveitar a oportunidade desses conflitos, para ver o que de fato vale a pena. Vamos lá. Qual é a diferença que ia fazer na vida de vocês se o se o Brasil fosse hexacampeão? Na prática, qual é a diferença? Agora o governo quer implantar coparticipação e franquia nos planos de saúde. Isso vai trazer problema para suas vidas. Isso vai trazer. Então quer dizer, nós fugimos do foco e valorizamos que muitas vezes não tem valor. Eu entendo, e isto é psicológico. Isso é psicológico. Nós aproveitamos momentos de euforias e momentos de dor para extravasar a nossa alegria e as nossas dores. Por isso que vocês vão ver na morte de um ídolo, de um cantor, alguma coisa, as pessoas se acabando, porque elas estão chorando as suas dores. Ali é como se fosse um start, um disparar. A mesma coisa da alegria. A projeção, nós já falamos aqui sobre isto. Então, no momento que o Brasil está jogando e que ele está ganhando, nós projetamos como se nós estivéssemos sendo vitoriosos. De quê, Kiko? O goleiro da seleção é o que menos ganha na seleção brasileira, cerca de 400 mil reais por mês. É o salário mais. Eu fiquei até com pena dele. Não, eu fiquei. Se Neymar ganha quase 15 milhões. Eu fiquei com pena. Eu até pensei em sugerir se ele quer que a gente ponha o nome dele aqui na fila para ganhar nosso farnel. Não estou questionando se eles merecem ou não merecem. Tem quem paga, eles estão recebendo. Se me pagassem 400 mil por mês, eu agora sou aposentado. Eu queria receber. Claro. Eles estão ganhando com o trabalho deles. Se o trabalho deles é mais valorizado que o de um neurocirurgião, de um professor, paciência. Agora eles vão continuar ganhando o salário deles. Então, os estudiosos pedem exatamente, é o primeiro ponto, como lidar com a frustração, que nós analisemos a situação, para que não deixemos a emoção que vem perturbar os sentimentos que nós temos. Analisemos. Então, o primeiro momento, quando queremos nos livrar da frustração, analisemos. E assim serve para tudo. O cidadão não lhe quer mais. Ele já não lhe dava atenção, porque se ele não lhe quer mais, ele já não lhe dava atenção. Ele já vivia aprontando para você. E o contrário também é verdade. Então, por que a frustração? É porque nós fugimos deste aprendizado de crescimento que a vida nos oferece, fantasiando a nossa vida. Segundo ponto, assimilar que os desejos e os sonhos não são certezas. Seus desejos e os seus sonhos não são certezas. Podem até ser possibilidades. E repito, muito menos quando ainda depende de alguém. Então, gente, isso não é gerar pessimismo. Vou dizer mais adiante que há uma diferença
entre frustração e desesperança não é gerar um desestímulo, mas é você caminhar com os pés na terra, ainda que a sua visão não seja para baixo e sim para o horizonte. Isso não quer dizer que você não vai em busca, não vai lutar, claro. Se assim não fosse, a Cidade da Luz não existiria. Então temos que ir em busca sim dos nossos ideais, dos nossos sonhos, mas são os nossos ideais, são os nossos sonhos, que podemos sensibilizar quem está conosco, que podemos sensibilizar, mas não são certezas. Não são certezas. A única certeza que você pode ter é sobre você, desde quando não dependa dos outros. Se você quer raspar a sua cabeça, raspe a sua cabeça. Eu tenho um desejo de ficar careca. Você poderá ficar careca. Mas são essas coisas sem maiores importância. O seguinte ponto é o reconhecimento de que não existe perfeição. Olha, vocês perfeccionistas. Ai, como vocês devem sofrer. Quem é perfeccionista aqui? Levante a mão. Oh Deus, vocês sofrem muito. Sobretudo em Salvador. Não existe a perfeição. Não existe. Faça o seu melhor. O seu melhor sempre, porque você gosta do melhor, se autodesafie sempre, sim. Mas olhe, você nunca vai controlar todas as pontas. Você vai se desgastar, você vai cansar, você vai ficar infeliz. Tenha a sua consciência tranquila que diz que fez de tudo. Então, como eu disse, quando falamos de encararmos as frustrações, não é vivermos desesperançados. O que é esperança? A esperança é a certeza do possível, porque a fé, muitas vezes, é a certeza do não possível. Eu não vou dizer impossível, porque pesa. Porque há pessoas que têm fé que imaginam o absurdo por conta da sua fé. A esperança é a expectativa de que algo vai conquistar porque é plausível. A desesperança é, em verdade, a tomada de conhecimento de que aquilo esperado não vai chegar. Se associa um pouco à frustração, mas é diferente no momento em que a frustração, ela escamoteia o que é plausível. Então, claro que é diferente, é uma separação tênue, frustração e desesperança, porque em verdade a frustração não cogita a possibilidade de não se concretizar. A desesperança era uma esperança que não deu certo, mas que havia a possibilidade de nós nos frustramos porque nos enganamos. De um modo geral é isto. Nós frustramos porque nos iludimos. Chico Xavier diz que a desilusão é a visita da verdade. Então a frustração não é a visita, é a chegada da verdade. Você gerou toda uma expectativa, só que a vida, as pessoas disseram, não é como você quer não. Não é como você quer, não é? Em outro momento, o Chico Xavier também disse que só se desilude quem esteve iludido. É a aceitação também da frustração. Agora é claro, gente,
Vocês sabem por que até vocês que me acompanham ali também pela internet, vocês sabem por que vocês sofrem muito? Vocês sabem por quê? Vocês podem imaginar o motivo de vocês sofrerem? Ah, Medrado, aí vem assim os doutrinados. É porque nós estamos no mundo de provas e expiações. É um vale de lágrimas, de dor para a evolução. Tudo isso é muito lindo mesmo, todo mundo fala isto. Mas é porque nós não sabemos viver. Não sabemos viver. Vou repetir, não sabemos viver. Nós criamos um mundo paralelo, onde nesse mundo paralelo, os sonhos e os ideais são mantidos e não andamos pelo mundo real. Um filósofo já disse que, em verdade, problema se estabelece pela visão que temos da situação que pode ser difícil. Ou seja, é você que gradua o problema que você está passando pela sua visão de vida, pelas frustrações que acontecem quando os seus sonhos desmoronam. Quando seus sonhos desmoronam. E se nós formos parar para analisar, é isto mesmo.